proposta que o Cruzeiro fez pelo Matheus Pereira, em definitivo, Ainda na gestão Ronaldo, né, Gabi? ainda na gestão Ronaldo, mas com Pedro Lourenço pagando, foi de 7 milhões de euros. Só que chegaram à conclusão de que, por 50%, fecharam em quanto, Thiago? 5 milhões e meio de euros, HG. Dá um pouco mais de 30 milhões de reais. Essa negociação foi conduzida pelo Alexandre Matos e pelo staff do jogador, o Eduardo Maluf. Ele estava, inclusive, ele chegou a viajar para conversar com o pessoal lá da Arábia Saudita. Ele chegou a negociar essa situação. Então o Cruzeiro paga 5 milhões e meio de euros, que dá algo próximo de 30 milhões de reais. Esse valor vai ser pago em 2 anos, até julho de 2026. E aí o jogador permanece no Cruzeiro também até julho de 2026. Esse é o tempo de contrato do meio atacante de 28 anos, Matheus Pereira. E tem uma informação adicional a essa questão do Matheus Pereira, e a informação adicional é a seguinte. O Cruzeiro tentou reduzir os salários do Matheus Pereira, mas o jogador não aceitou, foi mantido então o salário dele nessas condições que o Thiago acabou de trazer. 2 anos de contrato, então o Matheus Pereira agora por 50% é do Cruzeiro. Agora, pelos próximos meses, eu não duvido que mais um percentual seja adquirido. Porque existe um movimento... Improvável, verdade. Não, existe um movimento, é informação. De que daqui a pouco, daqui a alguns meses, eles façam, enfim, mas, algum assim, direcionamento para mais um percentual. Talvez eles tentem fazer, e aí cara, isso é conjecturando total, não tenho informação sobre este assunto. Que se adquirirem algum tipo de percentual do jogador, talvez seja com o intuito de negociá-lo. Pelo menos é o que eu imagino. Mas é isso mesmo. Deixa Esse é o ponto. claro isso. Ô, Valu, eu acho que a melhor notícia que o torcedor poderia ter, porque é meio time, né, Valu? Ele é muito importante, né? E desde que chegou o ano passado, ajudou muito o Cruzeiro. Eu dizia ainda antes dessa troca, né, da gestão do comando do Cruzeiro, do Ronaldo para o Pedro Lourenço, que melhores posicionamentos e disputas do Cruzeiro, tanto na Sul-Americana quanto no Campeonato Brasileiro, para mim passavam pela manutenção do Matheus Pereira. Manutenção essa que está praticamente sacramentada, né? Falta realmente passar para o papel ali, porque não há mais nada a ser conversado com nenhuma das partes, tudo foi acertado devidamente. E é um jogador que eu acho que pode se questionar aqui e ali, mas eu não consigo olhar para o Matheus Pereira e não vê-lo como um jogador de capacidade técnica muito elevada, né? Principalmente para o nível do nosso futebol brasileiro. Então, o Cruzeiro vai ter aí boa prospecção, imaginando a abertura da janela de julho, os reforços que o departamento de futebol já disse que vai buscar e a manutenção, né, do Matheus Pereira, pensando também em termos de defesa, né, o Cruzeiro que também está procurando zagueiros no mercado, mas importante lembrar que o João Marcelo também já foi adquirido em definitivo. É um Cruzeiro, pelo menos na projeção, que deve entregar um futebol ainda melhor e mais competitivo, é claro, dentro dos seus limites no segundo semestre de 2024. Tem uma informação ontem de que o Cruzeiro, aproveitando a estada do empresário do Matheus Pereira em Belo Horizonte, já está aqui há alguns dias, ele também é agente do Michael, ex-Flamengo, atualmente no Al Hilal. E aí o Cruzeiro foi sondar para saber a situação. E aí, Thiagueiro? O nome agrada, HG. Nós temos a mesma informação, o nome do Michael é um nome que agrada. O Cruzeiro pode negociar, tentar algo fazendo uma composição semelhante à que fez em relação ao Matheus Pereira, mas é um nome que agrada sim a diretoria do Cruzeiro. Tem Os mais caras querem a contratação do Michael. que para a extrema seria, para jogar aberto seria um negócio Imagina, maluco. Misha e Matheus Pereira. O salário dele não é baixo, não. Lá ele não deve ganhar menos que Cara, $1 milhão, né? Eu garanto pra você que essa não é uma preocupação hoje do Cruzeiro. Sério? Sim. Te garanto isso. Então acabou o teto salarial no Cruzeiro. Não, se esquece. Não, teto não tem não. No Acabou. Cruzeiro, não, com Acabou. o Pedro Lourenço não tem teto não. Pode ter orçamento. Então, Não, só que tem um não, detalhe, mas tá? não tem orçamento. Só que tem um detalhe. O Cruzeiro vai negociar o Machado, o Papagaio, né? Então, esses jogadores vão sair. E aí o Cruzeiro vai meio que fazer um remanejamento, né?
e vai trazer outros jogadores de mais qualidade, com salários mais altos. Mas é muito importante. O Cruzeiro tem encontrado alguma dificuldade para tentar chegar a um acordo com o staff do IR Mina. Porque o jogador, ora diz que topa voltar para o Brasil, ora diz que quer permanecer na Europa. Ora diz que não, vou ficar aqui no Brasil mesmo. Aí, não, vou voltar para a Europa. Me disseram hoje que ele tem quase uma dezena de propostas. Então, é que aqui no Brasil a principal é do Cruzeiro. Isso é um ponto importante. Não, estou dizendo em geral. Se acontecer de vir para o Brasil, será do Cruzeiro. Esse é o ponto mais importante. Agora, a questão é, ele precisa se decidir. Ele volta ao Brasil, onde ele defendeu o Palmeiras, e foi muito bem já defendendo as coisas do Palmeiras, ou ele vai ficar lá fora, ou ele quer jogar na Europa. Porque se o desejo do IR Mina for jogar na Europa, de fato, não tem o que se fazer. Agora, caso ele fale, esteja aberto a negociar essa vinda para o futebol brasileiro, aí eu acho que também é indiscutível. O Cruzeiro é o favorito, até porque o próprio IR Mina já se posicionou assim. A diretoria do Cruzeiro tem uma ótima relação com o IR Mina. O Alexandre Matos trabalhou com ele no Palmeiras. Veja só como é... Salvo engano, não tenho 100% de certeza. O Edu Dracena chegou a jogar um tempo com ele também no Palmeiras. Então, um jogador que ficou no Palmeiras entre 2016 e 2018, e ele tem uma ótima relação com o diretor de futebol do Cruzeiro. Foi o cara que buscou do Independente Santa Fé e foi o cara que negociou com o Barcelona, que era o sonho do IR Mina. E naquele momento, outras propostas chegaram ao Palmeiras. Só que o Palmeiras chegou a abrir mão de grana para que o IR Mina realizasse o sonho dele, que era jogar pelo Barcelona. Veja só a importância, Valu, de uma conduta retilínea entre as partes. E aí eu estou me referindo ao Alexandre Matos e ao Mina. Quando o Alexandre Matos levou, houve uma promessa ao próprio Mina que se pintasse alguma proposta grande do exterior, que ele seria negociado e tal, que eles liberariam. O Alexandre Matos cumpriu, ele foi ao Barcelona, não ficou muito tempo lá e tal, mas trata-se, né, de um grande zagueiro. E agora a conduta foi tão bem aplicada, o comportamento dos dois, de ambos, foi tão ajustado que agora, cara, pesa o que o Alexandre Matos está oferecendo para ele vir jogar no Brasil. E era no Cruzeiro. Agora eu tenho uma opinião bem popular com relação a essa negociação. Vou dizer do mesmo expediente que falei quando o Cruzeiro, a informação trazida por você em primeira mão, do Cássio. O Cruzeiro não pode se tornar refém em negociação, em tempo de espera, do Cássio, do Mina, de qualquer jogador. Eu acho que tem de haver um tempo, senão fica muito fácil para o outro lado que está barganhando com o clube. Então eu tenho uma opinião assim... O Cruzeiro tem talvez mais 2 semanas para resolver essa situação do Mina, porque não é lá à beira da abertura da janela e se o jogador ainda não souber até lá e continuar usando desse expediente do interesse do Cruzeiro, que é bem público praticamente neste momento. Então, eu tenho uma opinião e outra coisa, o Cruzeiro não pode se tornar refém de jogadores em qualquer posição e tem que ter mais de uma opção. Porque senão você fica batendo ali, martelando e aí. Por exemplo, e se não conseguir trazer o Mina? Acredito que o departamento de futebol esteja trabalhando em outras frentes, não só para zagueiro, para volante, meio campo, jogadores de lado e agora provavelmente camisa 9, mas o que eu digo é isso. Acho que tudo bem, uma negociação com um jogador tão importante. Sei que não é da noite pro dia, mas eu acho muito importante o clube estabelecer limites de até quando e até onde vão essas negociações. Vai acontecer uma reunião, deve ser amanhã mesmo, uma reunião em São Paulo entre o staff do Cruzeiro e do centroavante. Quem é ele, Thiago? Caio Jorge, HG, mas eu não tenho tanta informação a respeito eu tenho. do Posso Cruzeiro falar? em relação a isso. Fique à vontade, por favor. Então, por favor, vou passar a informação. A reunião acontece entre o staff do Cruzeiro e o staff do Caio Jorge. Deve ser amanhã mesmo, lá em São Paulo. O Cruzeiro tem interesse no Caio Jorge. Acho um jogador de um potencial muito grande, me agrada muito. Bom jogador, né, Galã? Bom jogador. Bom jogador, 22 né? anos, muito bom. Bom jogador. Então me agrada muito. Tá amanhã em São Paulo, entre o staff do Cruzeiro e do Caio Jorge, para tentar desembolar essa vinda do Caio Jorge para o Cruzeiro. O Cruzeiro vai negociando, tentando... Mas o que me chama a atenção, essa mudança do Pedrinho, em tão pouco tempo, como o Pedrinho mudou totalmente uma concepção do Cruzeiro. Porque, olha, com todo respeito ao Ronaldo, mas os nomes que o Ronaldo trouxe estão muito aquém de todos esses que o Cruzeiro está trazendo e está especulando agora. E aí, eu, sinceramente, eu não imaginava que talvez o Pedrinho, por ser um torcedor, ele teria toda essa ser sagaz como ele foi, né? Sagacidade. De, por exemplo, trouxe um cara com identificação, Alexandre Matos. Aí ele traz o Edu Dracena. Quer dizer, ele aproxima
o torcedor do Cruzeiro com pessoas que já estiveram lá e tem uma identificação. Ele recebe o Cássio como ele fez, colocando o torcedor próximo. Ele abre o treino para poder a imprensa se aproximar. Ele está fazendo uma cartilha para poder reconstruir o amor do torcedor pelo Cruzeiro. E a gente sabe que o torcedor é que move o time. E eu fico só pensando, né? Esteve na mão do Ronaldo aqui, né? O Cruzeiro está prestes a anunciar oficialmente a permanência do meia Matheus Pereira. Considerado o principal jogador da equipe, ele vai continuar na Toca da Raposa 2, com um novo contrato de 2 temporadas. O clube conseguiu um desconto significativo para adquirir o jogador, que estava emprestado pelo Al Hilal. O anúncio oficial da compra deverá ser feito ainda nesta semana, após o staff do jogador finalizar os detalhes do negócio em Belo Horizonte. E aí, galera, o que acharam? Deixe nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like e de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!